dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Louco Camiseiros. Vocês puderam ver pela abertura aí e pelos trajes que eu e Renato estamos usando, que a gente começa o terceiro programa da série Clubes. E a gente começou no Rio, fomos para Campinas e agora a gente pega um avião para o sul do país. A gente vai descer, vocês viram pelo gol de Renato Portaluppi no Mundial. A gente vai falar hoje do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, a gente recebendo hoje Gustavo Siqueira, grande Gustavão, parceiro, e o Giovanni Porto. Vocês perceberam pelo vídeo que quem está em Porto Alegre, quem está no Sul é o Giovanni, né? Tá bem claro isso aí pelo vídeo. Todo mundo de camisa e o Giovanni de casaco. Então, boa noite para o Renatão. Renato, bem-vindo mais uma vez, parceirão aí. E dá boa noite para vocês dois. Primeiro, começar pelo Giovanni, eu vou começar por idade, tá? Vou dar boa noite para o Gustavo primeiro. Gustavo, que eu morei em Campos 5 anos, eu fui conhecer o Gustavo depois que eu saí de Campos. Colecionismo é foda. Gustavão, boa noite, cara. Obrigado pelo tempo, pela gravação. A gente sabe que vocês que são professores estão trabalhando mais do que o dobro nessa pandemia, aula online, prova, tudo que você imagina. Então, cara, muito obrigado. E vamos ter um papo aí só de Grêmio. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite aí, Matheus. Renato, meu parceirão aí, Giovanni. Agradecer o convite aí para fazer esse programa. Sempre que a gente é chamado aí para falar das nossas coleções, para falar de Grêmio, é sempre muito prazeroso, né? E ainda podendo rever os amigos aí, contar histórias, é melhor ainda, né? Mas é o que você falou, eu só posso, né, aqui ajudar vocês até umas 10h30, porque até a meia-noite eu tenho que fazer um lançamento de atividades lá online, de home office, e hoje é o prazo. Né? Eu acabei passando o dia aí me dedicando ao cenário que vocês estão vendo aí, que eu estava dando uma reforma, acabei deixando o trabalho para mais tarde, né? Então lá por 10h30, 11h, tem que fechar a conta. Não, o Renato me ligou, estava na rua, falei, Renato, tô atrasado, tô voando para casa. Giovanni, obrigado, cara. Eu conversei com você muito rapidamente quando te convidei para participar, não te conheci, mas a indicação do Gustavo está bem entregue, entendeu? Não. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, né? Me sinto honrado aí, pela indicação do Gustavo, que tem muitos amigos no meio do colecionismo e ter sido lembrado por ele, por participar de uma live para falar de Grêmio, de coleção, de história, né? Um time centenário que tem uma torcida gigantesca, é uma honra estar representando aí. Obrigado a todos. Renatão. Boa noite, Matheus, boa noite, Giovanni, Gustavo. Prazer estar recebendo vocês aqui. Esse cenário que, para mim, é o cenário mais bonito do Louco Camiseiros. A melhor combinação, assim, azul, preto e branco, é muito show. E o Renato deu uma de Inter, caiu, voltou. Deu uma de Inter, voltei, fui falar das cores do Grêmio, deu uma caída aqui, ó. Ficou meio vermelho na tela ali, ó, do live. Então é muito bacana, é um prazer estar recebendo vocês aí. Vamos falar um pouquinho do Grêmio. Eu tô vendo um busto lá no fundo girando, sensacional ali atrás do Gustavo. Ele fica girando ali, mostrando a camisa 7. Então vamos falar um pouquinho do Grêmio aí. E vamos ver como que a torcida do Grêmio vai reagir a esse vídeo, né? Porque a gente fez a do Vasco, teve uma receptividade muito boa. A do Guarani superou a expectativa, ainda foi fantástico. Agora vamos ver como que vai ser essa do Grêmio aí. É isso aí. A gente pede, se inscreva, ative o sininho, curta Instagram, Facebook, se inscreva no nosso canal. Por favor, ajuda bastante a gente. E a gente está aqui fazendo um programa para agradar você que é colecionador, você que gosta de futebol. E foi o que eu disse lá atrás, não fique triste. A gente está falando do Grêmio, já falamos do Vasco, do Guarani, do futebol nordestino. A gente vai passar sempre por todos os gigantescos clubes que o Brasil tem. Vamos falar bem do Inter, mas não hoje, né? Vamos falar bem do Inter em outro programa. É isso aí. A gente falando do Grêmio, a gente quando saiu do eixo Rio-São Paulo, né, começamos com Vasco, Guarani, depois começamos falando um pouquinho de futebol nordestino também, mas o Grêmio tem uma combinação de cor que eu acho que é uma combinação espetacular, essa camisa azul, preta, branca, as camisas do Grêmio, a gente conversava em off, né?
que hoje a gente está aqui com um casaco da Puma, 2 da Umbro e uma da Top, e 4 camisas sensacionais. Essa do Renato aí, eu não sei se é um terceiro uniforme ou um uniforme como visitante. Vocês dois me ajudem, por favor, que eu não sei se é um terceiro ou um segundo uniforme, ou um quarto uniforme, ou uma camisa de goleiro. Essa do Renato aí? Exatamente. Essa acho que é a terceira do ano passado, né, Giovanni? Perfeito, a camiseta terceira. Ela foi criada baseada nos anos 90, né? Começou com um formato aí que o fundo ele tem um efeito quadriculado, né? Que é bem o que se tinha nas camisas dos anos 90, né? É muito bonito. E eu falei isso no programa do Guarani, no programa do Vasco, né? Umbro a Umbro. A Umbro eu acho que tá numa fase espetacular. As camisas não só do Grêmio, a maioria dos times que a Umbro tem vestido no Brasil tá sensacional. O Grêmio já passou por grandes fornecedores, mas a Umbro tá há algum tempinho já aí nas camisas do Grêmio, do Imortal. Não precisa nem falar um pouquinho da história do Grêmio, né? O Grêmio tem 3 Libertadores, é pentacampeão da Copa do Brasil, bi-brasileiro, campeão mundial. O Grêmio, para todo mundo, ficou falando do título do Flamengo e da Supercopa, mas o primeiro campeão de Supercopa no Brasil foi o Grêmio, na década de 90. Uma história que até o Giovani contou em off para a gente, eu não tinha esse conhecimento, que os jogos da Supercopa de 90, eles foram jogados na Libertadores, né, Giovani? Perfeito. As duas partidas que eram válidas pela Libertadores, né, que nós tínhamos representando o Brasil, que naquela época só ia time campeão, né, para Libertadores, campeão da Copa do Brasil e campeão do Brasileiro, né, hoje vai até o 8º colocado, é um absurdo isso, deixou de ser uma competição só de campeões, né, e no grupo da Libertadores tinha o Grêmio, Cerro Porteño, Olímpia e Vasco, né? E as duas partidas da Libertadores valeram o título da Supercopa. E eu me lembro como se fosse há 30 anos atrás isso. E o Grêmio recentemente, Giovanni, teve outro caso, assim, né? Na Ninguém Liga, né? Que eu chamo de Ninguém Liga porque ninguém liga para aquilo. Teve um Grenal que foi duplo, né? Foi Campeonato Gaúcho e ninguém liga, né? Isso aí. Eu tô cutucando a Ninguém Liga porque o Renato torce pro Londrina e o Londrina ganhou a Ninguém Liga, entendeu? Foi na edição que o Londrina ganhou, então não tem problema, não. Essas histórias aí de jogos simultâneos, o Grêmio, né, tem bastante, não vou lembrar o ano agora, se foi 95, né? O Grêmio jogou 3 partidas num único dia. Lembra disso, Giovanni? 94. 3 partidas do Campeonato Gaúcho num único dia, porque faltou data. E teve gente que jogou mais de uma partida, eu acho. Hein? Esse é o famoso vazio, né? País de várzea, sempre. Se eu não me engano... Vai falando muito não, que é o que vai acontecer aí, quando voltar a acabar esse corona aí, qual o risco? O problema é acabar, né? O problema é acabar o corona. Esse ano, só cortando um pouquinho de Grêmio, teve um fato engraçado, porque Vitória e Bahia estão jogando o Campeonato Estadual com o Sub-23 e o time principal deles está no Campeonato do Nordeste. No Nordeste, a TV Globo tem os direitos do Campeonato Baiano e o SBT os direitos da Copa do Nordeste. Coincidiu de, num domingo, a Globo passar um jogo do Vitória do Campeonato Baiano, 4 horas da tarde, e às 4h30 o SBT passar o jogo do Vitória pela Copa do Nordeste. O cara podia ficar com 2 televisões acompanhando o jogo do Vitória. Agora você estava falando aí da Umbro, né? Eu não sei se o Giovani também pensa dessa forma, mas a Umbro deu uma evoluída, porque o começo da Umbro no Grêmio, pelo menos, foi um começo bem sofrível, né? Foi aquele primeiro modelo, 2015, com escudo termocolado, né, montado na camisa, e que facilmente descolava. Né? Então é comum você ver calção e ver camisa com escudo, né, já se desmanchando. A Cancha fez isso em algumas camisas aí de clubes menores também, montando esses escudos. Aí já em 2016 já volta para o escudo bordado, aí depois foi evoluindo para escudos emborrachados, plastificados, que realmente foram melhorando a qualidade. Mas o início foi, pelo menos para mim, foi bem sofrível
da Umbro no Grêmio. Ô, Gustavo, eu vou te falar o que acontece, tá? Só relembrando essa camisa aí do Renato ali, ela foi eleita há poucos dias a mais bonita do mundo, né? Numa eleição pela internet aí. Então, só para ver onde é que a Umbro foi se enfiar, né? A Umbro foi se enfiar aonde a Puma já se enfiou, porque tanto em 2005, quando a Puma entrou, ela não deu conta de fazer camisas do Grêmio, e quando a Umbro entrou também, eles entram achando que vão ter um atendimento normal, vão fazer camisa como se fosse para um clube normal, mas não é um clube normal. A torcida do Grêmio compra camisa para todo mundo que tem em casa. O pessoal tem camisa guardada, o pessoal não tem uma, não tem duas, o pessoal tem 20, 30. Isso é da natureza, tá virando algo natural do gremista ter as camisas. E quem não torce pro Grêmio também tem camisa do Grêmio, de tão bonita que é. Exato. Né? Não, isso que o Giovanni tá falando, de fato, é um fenômeno, porque nós somos colecionadores, então a gente busca camisa de jogo, coisa rara, entendeu? Mas o torcedor comum, aquele torcedor da arquibancada, ele coleciona a camisa da loja mesmo, ele quer ter a camisa de todos os anos, de comprar, ir no jogo com a camisa do ano e tal. Realmente, eu agora fora do Rio Grande do Sul há algum tempo, eu vejo que não é tanto assim aqui no Rio de Janeiro, e cada vez que eu vou para o Rio Grande do Sul, eu me surpreendo com isso, né? Porque realmente lá, entendeu? A galera, ela realmente compra. E notícia da 0 Hora de hoje, né? Em uma semana, 2.000 camisas vendidas do Grêmio, né? Em uma semana, né? No meio da pandemia. No meio da pandemia. Camisa agora de 2020, né? Que assim, eu particularmente achei bonita, mas as camisas, elas não surpreendem ao vivo, né? Uma coisa é você ver a foto, outra coisa é você pegar ela na mão e ver, né, ela de perto. Tô só esperando o cupom aí pra pegar ela também, porque achei muito bonita também. Eu tô esperando a obra acabar, que já tá diferente. Eu tô esperando já só esperando um cupom aí. Eu tô esperando o Grêmio. Tô esperando o Grêmio entrar em campo para poder. Mas o Gustavo falou uma coisa que houve, né? Eu acho que é um fenômeno que algumas torcidas no Brasil têm, e vai de encontro exatamente o que o Gustavo falou. Eu vivi isso no Rio até pouco tempo com o Botafogo. Quando o Botafogo foi para a capa no final do ano passado, a capa não deu conta. Ela foi o que o Giovanni falou, chega botando banca, que vai ser o melhor, que vai ser não sei o quê, aí não vai dar conta. A do Botafogo, que é bem menor que a do Grêmio, mas só um exemplo, nos primeiros 15 dias de capa, foram 1.000 e poucas camisas vendidas e não vendeu mais porque não tinha, que é o que deve ter acontecido com essas 2.000 do Grêmio. Não vendeu mais porque não tinha e no meio da pandemia. E a distribuição da Umbro, para mim, hoje no Brasil, ela é melhor, inclusive, do que a Adidas. Basta você ver as camisas de todos os times que a Umbro fornece, você encontra todos os tamanhos em todos os lugares. Eu tenho um grupo que tem 2 gremistas, a gente estava falando sobre isso esses dias, eu comentei que eu não estava conseguindo comprar uma camisa do Botafogo, esses dias não, tem um mês e meio mais ou menos, os gremistas falaram, eu nunca tive problema com a Umbro para achar camisa do Grêmio em qualquer tamanho, eu nunca tive esse problema. Porque são várias... No Rio Grande do Sul ainda a distribuição é absurda, né? Eu sou de uma cidade lá no interior, Santa Maria, e hoje a minha família está mais radicada no litoral, na cidade de Tramandaí. O dia de veraneio lá em Tramandaí, a gente não teve a oportunidade de tomar uma gelada ainda lá na beira da praia, mas não vai faltar a oportunidade. E assim, as lojas de roupas esportivas, você tem todo tipo de variedade de camisa, o que acaba atrapalhando, às vezes, um pouco a questão do colecionismo, porque você monta lá na loja do Grêmio uma camisa exatamente igual a que os jogadores vão usar, entendeu? Então, aquela coisa, né, o colecionador que gosta da camisa que teve pelo menos no vestiário, que pelo menos passou pelo vestiário, que o cara sentou pelo menos com ela lá no banco e tal, né, vai se perdendo um pouco, porque hoje, né, pelo menos com a Umbro, até a Puma, né, e até a Topper, que foi a anterior à Umbro, você tinha alguns diferenciais, como o número pintado, né, alguns detalhes que te ajudavam a fazer essa diferenciação. Com a Umbro, isso meio que acaba. Era confiança na palavra de quem está te passando a camisa. Claro que você também tem como levantar algumas informações e tal, né, mas é muito mais na confiança de quem está te vendendo a camisa, de que ela realmente teve na cancha, do que qualquer outra coisa.
Isso perde um pouco o charme do colecionismo, né? Mas as pessoas podem encher o peito e falar, eu tenho uma camisa que é modelo de jogador, né? Modelo de jogador. A gente vê até pelos anúncios de muitas camisas, a camisa é modelo de jogador. Né? Então, isso a pessoa paga mais e enche o peito de ter essa camisa, que é o modelo igual, né? E isso é em todo mundo, né? As lojas têm os times da Europa lá tem os modelos réplica, que são modelo para o torcedor, e o modelo jogador, que daí é um absurdo em euros, né? E há uma diferença de preço também. Atual do Grêmio tá bem grande. 319. Atual do Grêmio jogador tá 319 e torcedor normal, né? 259. A gente está falando de uma diferença bem considerável. R$60. Eu não concordo muito. O Gustavo falou a situação ali. Eu não concordo com a camisa modelo jogo ser vendida em loja. Porque eu acho que a modelo jogo, posso ser apedrejado aqui, eu acho que ela tem um charme diferente. Entendeu? Eu acho que não vejo muita lógica numa camisa modelo jogo ser vendida em loja e poder ser montada. Sei lá, é a opinião pessoal minha, entendeu? Essa moda de vender jogo e torcedor em loja, sei lá, eu sou meio reticente com relação a isso. Aí tu imagina 1995, um dos anos mais vitoriosos da história do Grêmio. A camisa de 1995 era e o Grêmio patrocinado pela Renner, vendeu no mundo naquele ano. E não existia diferença da camisa de loja e da camisa de jogo. Né? Alguns se apegam a um detalhezinho no número, que era um pouco mais borrado do que o número vendido em loja. Essa situação. O tamanho GG, o Paulo Nunes ficava, né, pequenininho dentro da camisa, mas é uma camisa que praticamente não há uma diferença significativa. Aí você vai para qual que são as de jogo, número alto e tal. Aí você vai filtrando. Mas aí os grandes jogadores. 7 erros, né? Mas daí aí os grandes jogadores, que de repente você quer ter uma camisa de um Dinho, né, de um próprio Paulo Nunes, já são camisas que é muito mais difícil de você ter a certeza que foram usados pelos caras. O recurso é a numeração alta, né? Para não cair Os colecionadores têm os números diferentes, né? Camisa 2, 3, 4, que não tinha na loja, mas 7, 9, 10, isso aí não se consegue diferenciar. Então o pessoal vai para os números altos, né? Até porque número alto representa Libertadores, acima de 18, né? Para cima, numeração era alta dos inscritos na Copa Libertadores. Então, tu ter um número alto representa que aquela tua camisa foi utilizada em algum jogo da Libertadores. Você falou aí sobre a facilidade de achar umbro. Só mostrar aqui rapidinho. É um outro tricolor, mas é umbro também. Essa daqui eu consegui numa loja. Por exemplo, você consegue fácil acesso aqui, né? Nosso amigo Tigo, da Valerro. Então, assim, você encontra camisa umbro realmente hoje facilmente em diversas lojas. A Umbro enviou essa camisa do Fluminense para as lojas, inclusive o Chico recebeu antes de ser lançada, para já planejar. Sim. Porque não adianta você lançar a camisa do Grêmio em Porto Alegre, uma do Fluminense no Rio, e você lança e envia daqui a 2 semanas. Isso, não é que o Tigo foi lá na Centauro, comprou e quis revender pelo mesmo preço. Ele recebeu esse material, a Umbro fez essa distribuição aí pro pessoal aí. É muito bacana. Porque tu não pode... Essa Umbro aqui já ia ser mais difícil de ele receber. Essa aqui foi do primeiro jogo, do jogo de ida da final da Libertadores. Vamos ver o jogador que tá com ela aí, pô. Fernandinho que hoje tá na China, salvo engano. Então aqui tá, ó. Essa camisa aqui, ela chegou antes do jogo da volta. Na época que não tinha pandemia, Correios funcionando, Sedex. Chegou fedendo a camisa, até alguns detalhes, como o Banrisul aqui, ele foi montado, provavelmente faltou na hora de aplicar, tiveram que pegar uma parte de outra. A Unimed aqui na camisa. Então, aqui a Umbro, em 2017, a Umbro já estava dando alguns passos melhores, aqui estava melhorando. Aqui deixa eu ver, cadê a câmera? Tá ali, o escudo bordado, né? Então você vê que é bem diferente daquele que se desmanchava todo.
E o diferencial dessa camisa é o patch da final, né? Aqui na manga. E esse é o penúltimo jogo com o patch do Grêmio com 2, né? Sim. Isso. Porque pós esse teve o jogo decisivo, né, lá na Argentina. O Grêmio nesse ano ele fez uma campanha espetacular. Eu sou um dos que falam que aquele jogo nas quartas de final foi a final antecipada, Grêmio e Botafogo. Quem passasse daquele jogo ia ser o campeão. E o Grêmio naquela campanha ele soube jogar Libertadores do início ao fim. Time cancheiro, time compeiro. Quando fez 1-0 naquele jogo contra o Botafogo, soube amarrar o jogo de um jeito que você não conseguia mais ver chance de gol para nenhum lado. Na semifinal, se classificou goleando o Barcelona fora de casa. A derrota não abalou em nada aqui, nem um pouco. E topou vencendo o Lanús 2 vezes, incluindo o jogo de ida com aquele gol do Cícero, naquela jogada típica de final, né? Final de jogo de ida, bola para frente, uma casquinha e caixa para dentro. E o Luan, no segundo jogo, fez um gol. E a gente vai até encerrar o programa com ele hoje, que foi um gol espetacular. Aliás, essa Libertadores foi onde a gente se conheceu, eu e o Giovani, né? Nesse jogo do Botafogo, que eu resolvi fazer uma aventura, né? Saí aqui de Campos, fui pro jogo no Engenhão, parti pro Rio Grande do Sul, fiquei uma semana lá, esperando o jogo da volta. Giovani arrumou o ingresso para mim. Ele é meu cara dos ingressos, quando preciso de jogo grande ir para Porto Alegre ver jogo, é ele que me consegue os acessos lá na Arena do Grêmio. Qual foi o último que você foi lá? Na Arena? Foi no Grêmio 1, Flamengo 1. Ano passado, então, pelas quartas. Isso. Semi. Foi semi ou quarta? Foi semi, né? Semi. Cara, esses dias o Sport TV reprisou esse jogo Botafogo e Grêmio da Libertadores, o jogo da volta, cara. Porra, bicho. Aquela bola do Pimpão, que ao invés dele tocar a bola, ele chuta igual um peteleco pro Marcelo Groi defender. Eu tenho uma raiva dele até hoje por causa dessa bola. E o Grêmio eliminou o Botafogo de Libertadores 2 vezes, nas oitavas em 96 e nas quartas em 2017, perdão. E ainda vocês com um azar danado, né? O Marcelo pegando até o Wi-Fi, né, nessa Libertadores 2017. Tem aquela defesa que ele faz lá na Arena contra o Lanús, que ninguém fala muito por causa da defesa lá em Guayaquil, mas aquela defesa que ele faz ali no primeiro tempo contra o Lanús. Essa defesa contra o Lanús e até a defesa, comparando ela, a do Guayaquil, a do Guayaquil, plasticamente, foi até mais bonita contra o Barcelona. Mas eu acho que contra o Lanús, tecnicamente, ela exigiu muito mais. Porque contra o Barcelona, o Marcelo pulou e esticou o braço. Na minha opinião. Ele foi no reflexo. A do Lanús, eu acho que teve mais técnica para ele conseguir fazer a defesa. Não sei se o Gustavo e o Giovani, que viram o jogo com mais afinco, concordam comigo ou não. Eu acho que a do Barcelona, ele pulou, esticou o braço e seja o que Deus quiser. Não, mas fala aí, Gui. A foto, a imagem, o registro da defesa contra o Barcelona é incrível, né? A velocidade da bola, a distância, virou até quadro, né? Teve gente que pintou aquele quadro e presenteou o goleiro. Aquilo ali foi fantástico. Foi uma defesaça, eu não estou tirando... antes que algum gremista me xingue, eu não estou tirando mérito, não. Eu só acho que a do Lanús foi muito mais técnica do que a do Guayaquil. O Kleber Machado falou na época que tem um pouco de técnica, um pouco de reflexo, um pouco de sorte, um pouco de tudo nessa defesa do Barcelona. Foi técnica importante, porque é um jogo de final, tomar um gol em casa, com um time que sabia se fechar muito bem, como aquele Lanús, ia ser complicado. E eu agradeço muito ao Marcelo Groi, né, cara, porque ele me poupou aí uma viagem ao Rio Grande do Sul, né? Porque eu já estava programado, já tinha ido contra o Botafogo, né? Se tivesse que ir para fazer o jogo da vida contra o Barcelona, eu ia ir também, né? Mas 3-0, sangue doce, eu disse, não, vamos ir em grande estilo para a final. Guardar o dinheirinho para a final, né? Vamos em grande estilo para a final, que isso aí já tá morto. Aliás, estava com os ingressos para ir ver o jogo na Argentina também, mas daí, né, acabei comemorando demais a primeira vitória lá em Porto Alegre, acabei cedendo meus ingressos para o meu amigo aí, que esse sim teve a satisfação de ver o Grêmio campeão lá em Fortaleza. Como é que é ser campeão no estádio da Libertadores, cara? Cara, é algo assim que eu já tive na final
de 95, né, quando o Grêmio foi campeão, mas o primeiro jogo foi aqui. Eu já tive decisões no Olímpico que o Grêmio foi campeão, é fantástico, mas o jogo lá em Lanús, tu via as pessoas, cada gol que o Grêmio fazia, tu olhava pro lado e eram as pessoas se abraçando e chorando, e era assim, ó, era idoso, era senhoras, eram crianças, penso que eram famílias que foram para ver o jogo, e as pessoas por emoção, então foi algo fantástico. Eu fui com meu filho também, o jogo da vida foi aquele ali, nada vai se comparar, pode escrever. O Botafogo, infelizmente, nunca brigou por um título nível de Libertadores em final, mas ser campeão em estádio é uma sensação ímpar. Eu fico imaginando campeão de uma Libertadores no estádio, em outro país, ganhando o jogo com aquele golaço do Luan, cara. Deve ter sido um êxtase total nas arquibancadas lá da Argentina. Loucura e descontrole. Isso é como é que dá para resumir a situação. A mesma empolgação que o Renato teve quando ganhou a Primeira Liga, pô. Era o que tinha para comemorar. Pô, fiquei bravo que uma vez o Grêmio não veio jogar aqui, que a gente conseguiu perder na Copa do Brasil para o URT. E o próximo adversário do Grêmio. Tava esperando assistir o Grêmio aqui, não deu para assistir. A segunda vez que eu fui no ex-Engenhão, hoje Newton Santos, foi contra o Grêmio. E o Botafogo estava na zona de rebaixamento, o Geninho doidinho para cair, o Grêmio liderando, o Vitor pegando até pensamento, o Grêmio conseguiu a proeza de perder para esse time do Botafogo, que foi um negócio bizarro. E nesse dia, eu estava com um amigo meu, eu falei, cara, a camisa do Grêmio é espetacular. É uma camisa que, tipo assim, você vendo ela, eu tenho uma, na época eu não tinha camisa do Grêmio, mas você via pela televisão alguma coisa. Agora, você vê aquela camisa do Grêmio, pô, era uma camisa da... a minha memória vai me trair, mas eu acho que era a camisa da Puma do Grêmio, 2000, eu acho que era Puma, sim. Tem uma vaga lembrança de ser Puma, era uma camisa linda, sensacional. Puma de 2005 a 2010 é Puma. Não, era uma camisa linda. Acho que antes da Puma era a capa, salvo engano. Posso estar falando uma ente gigantesca aqui. Não, é capa. A capa com aquele tecido combat dela que irrita qualquer um. Mas Gustavo, camisas... você que é um pouquinho mais gordinha, o tecido combat da capa te irritou? Você tem alguma daquela época aí ou não? Cara, eu tenho uma do Darley, de 2001, eu acho, 2000. Mas é uma camisa... O problema é que o combat da capa... E eu tinha uma do Botafogo. Eu tinha 3 do Botafogo, vendi todas. Elas acabam, digamos assim, elas vão esticando e no final das contas elas acabam, né, ficando confortáveis, mesmo que você não tenha forma, né, esteticamente falando, mais padronizada, né? Então, essa do Dunlap, e aí isso se me irrita. Por exemplo, você pega essa camisa que eu tô te falando, a manga ela é maior que o corpo da camisa, porque de ficar pendurado no cabide, e olha só, não é nem só do uso, de ficar muito tempo pendurado no cabide, o tecido vai esticando. E o tecido de goleiro é um tecido um pouco mais pesado do que no jogador de linha, né? Pelo menos eu reparo isso nas camisas. Principalmente essa daí, que você falou que foi 2000, 2001, né? Final da década de 90, início dos anos 2000. Aí que o tecido era mais pesado mesmo. Pois é. E agora, você falou da capa, né, cara? Não sei se o Didi já separou alguma aí. Eu, da capa, não separei umazinha só ali, da Copa do Brasil de 2001. Mas como é importante a questão da marca e dos títulos, né, cara? Eu tenho um amigão, irmão meu aqui em Campos, que é vascaíno, tem uma coleção bacana de camisa do Vasco. E para eles a capa é tudo. Esse ano no Vasco foi a capa. Eu acho que a capa tem um material de qualidade, tem o seu valor, mas assim, se você pega as camisas do Vasco, da Adidas, da década de 80, pega as mesmas terres e as atletas dos anos 70, nossa, dão de lavada nas camisas da capa, salvo uma ou outra. Mas com a capa eles ganharam a Libertadores, o título mais importante, né, deles. Eu acho que isso o gremista é muito resolvido, porque a gente foi campeão da Libertadores com a Adidas, foi campeão com a Pênalti, uma marca nacional, né? E agora com a Umbro, ganhou títulos com a capa. Eu acho que só a Topper que não nos deu nada, né, Didi? Assim, de expressão. Foram anos sombrios. Vamos. Mas as camisas da Topper, de certa maneira,
assim, eu não acho que esteticamente elas eram muito bonitas, mas assim, o material era relativamente de qualidade. Qualidade. Mas eu a acho. capa eu também considero uma alta qualidade. E falando do Vasco, aí o Vasco teve anos dourados, times dourados, tem aquela virada contra o Palmeiras também com a capa, isso aí deve ter Exato. enlouquecido. A SBT de 2000, Sim, o Santos Sudário dos vascaínos. Aquilo é relíquia, né? Pessoal, aquela lá... Até porque só tem realmente de jogo, né? Não, hoje tem muita réplica dela, né? Tem muita... Não, sim. Hoje em dia consegue se fazer qualquer uma, né? Giovanni, você que está em Porto Alegre aí, fala para nós um pouquinho como que é essa rivalidade aí com o lado vermelho da cidade. Atualmente, sim, eu aqui no Paraná, eu defendo que o maior clássico, a maior rivalidade do Brasil é Grêmio e Inter, né? Para mim é a maior rivalidade. Tem muita gente que talvez chegue em São Paulo que já puxa a sardinha ali para um Palmeiras e Corinthians, o pessoal no Rio pro Fla-Flu. Como que é aí para você aí? Não é um fato, né? O Grenal é o maior clássico do Brasil. Não tem como diferenciar, porque aqui cada jogo não é um jogo, é um campeonato. Se perder aquele jogo, tu vai ter que esperar só um outro para recuperar. No caso de Rio, São Paulo, tu ganha de São Paulo, até o Palmeiras, tu ganha de São Paulo, perde o Corinthians, zera tudo. Aqui não. É Grenal, tu joga, tu perdeu, tu vai ter que ficar digerindo aquele até o próximo. Então, vocês contam ainda, né? Grenal, vocês ainda contam, né? Grenal, número tal, Grenal, número tal. É Grenal X, não é só um Grenal. Não é um... Acho que o último foi o 430, né? Tem que olhar aqui no meu guia. Vamos ver. Grenal da Libertadores. Acho que foi 430, sim. Mas tem esse fato, né? Tu perde Saí rapidinho, mas já voltei. Tu perde um jogo, tu fica desalçado até o próximo. E se tu perder o próximo, daí deu. Daí tu tem que sumir, entende? Tem que sumir. Só que atualmente a gente não tá tendo... Há 2 anos aí a gente não sabe o que é perder um Grenal. Então... Ultimamente, é bacana que é muito altos e baixos, né, Giovanni? Assim, vendo de fora também. Vocês são torcedores também de Palmeiras. A gente sabe que teve aquela fase do Grêmio aí que bateu na trave na Libertadores em 2007, se eu não me engano. 2007, bateu na trave no Brasileiro para o São Paulo na última rodada tal também. E aí foi ganhar o título da Copa do Brasil em 2016, se eu não me engano, né? E aí, de repente, virou a chave assim, porque no Sul o Grêmio era motivo de chacota da parte vermelha, assim, né, do Inter, e a partir do momento que o Grêmio ganha a Copa do Brasil, parece que o Inter entra no inferno astral tremendo, vai para a Série B, o Grêmio ganha a América, enfim, vira completamente louco, né? Só um pouquinho... Antes do jogo, o que acontece? No início dos anos 2000, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil contra o Corinthians. Aí, quando o Grêmio começou essa questão do vice da Libertadores, do vice brasileiro, foi o ano, acho que o Inter ganhou o brasileiro, a Libertadores do Mundial. No intervalo, ele ganhou 2 Libertadores. Aí ganhou a Libertadores logo em 2010 de novo. E uma Sul-Americana em 2008. Isso, com o gol do Nilmar na prorrogação. E aí foi aquele negócio do Inter começando a ganhar título, o Grêmio não ganhando. Só que aí tem um personagem para mim que chega no Grêmio e muda tudo. Que se chama Renato Portaluppi. Porque ele pega um Grêmio que vinha de um trabalho, na minha opinião, super dimensionado do Roger Machado. Não era isso tudo, minha opinião, vocês são gremistas. Eu sei que o Roger é um ídolo. E o Renato, ninguém acreditava no Grêmio na Copa do Brasil, quando houve a troca de treinador. E o Renato garantiu o título dando uma sapecada no Atlético em pleno Mineirão. E aí, o resto vocês já sabem. Emendou a Libertadores, vice-mundial, o Grêmio ganhando... Figura constante no G4 brasileiro. Ganhando o G4 brasileiro. O Grêmio chegou em semifinal de Libertadores contra o Flamengo. O Grêmio foi indo. E o Grêmio... hoje vai para a Libertadores sem esforço, porque todo ano ele perde 5 a 10 jogos com o time reserva no Brasileiro. Perde no sentido de manda o time reserva, onde perde o jogo efetivamente.
desculpa cortar, mas só para fazer esse contexto, porque o Grêmio tem mais Libertadores que o Inter, o Grêmio tem título mundial assim como o Inter, mas esses anos 2000, né, que é a era da deformação que estava desenvolvendo, você viu o Inter campeão e o Grêmio não foi campeão. E de 2016 para cá, com o Renato Gaúcho, se reverteu. O Renato ele foi uma cereja no bolo, né? Porque nós temos um grande personagem, é o nosso presidente, né? Nosso presidente ele praticou uma política de não se desfazer de craques. Os craques não podem sair do Grêmio sem conquistar algo. Isso não acontecia antes. Chegava oferta, os jogadores bons iam embora. Ele segurou os jogadores. Ele estruturou os jogadores. Roger treinou o time e o Renato fez o time jogar. E daí tu juntou todos esses fatores, né, com o Renato, que é um cara, é uma estrela, é um cara predestinado, né, não tem, é além de futebol, que ele significa e o que ele faz, porque tanto que é o único jogador e treinador brasileiro, né, brasileiro que se diz o país do futebol, ele é o único que tem o título como jogador e como treinador. Então ele é diferente, não é qualquer um, né, não é qualquer um no Sul, não é qualquer um no Brasil. São poucos nas Américas que tem isso. Então, é uma soma de fatores, tanto que nós temos hoje, ou há pouco tempo atrás, antes da pandemia, o jogador mais valorizado no Brasil, que é o Everton, né? Esse jogador, em outras épocas, já teria sido vendido na primeira oferta, né? E nosso presidente, como pensamento grande, né, de quem quer um time grande, que busca vitórias grandes, ele segurou tudo isso, né? Então, é todo um contexto. Não só o Everton, né? Não só o Everton, o Grêmio está segurando o Kahneman, está segurando o Jeromel. O Grêmio, todo mundo. Hoje é muito fácil você criticar o Grêmio não ter vendido o Luan na primeira proposta que apareceu. Mas na época, quando o Grêmio segurou, todo mundo bateu palma. Sim, o Luan era um jogador cotado para a seleção, para representar a seleção na Copa do Mundo. O Luan recusou uma proposta, acho que da Rússia, para poder tentar disputar a Copa do Mundo. Perfeitamente. E é um jogador que poderia ter feito a diferença na Copa, que é a ligação que faltou no meio para o time jogar, né? Agora, só voltando ali aos anos 2000, né? Porque tem um pouco da questão da cultura, né, do brasileiro de ignorar o processo, né? Porque, na verdade, se você pegar a saída do Grêmio, né, da Batalha dos Aflitos, até separei a camisa da Batalha dos Aflitos, que foi o Didio que... Pega aí pra gente, pô. Foi 2 anos, né? Da batalha para essa que foi ele que... Foi 2 anos. Sim, o trampolim, né? A camisa de jogo, númerozinho pintado. Pô, tá contigo essa camisa? Eu nem sabia. Ué, tu que mandou ela? Acho que é teu amigo Henrique sabe de todas onde é que anda. Sim, ele tem muita coisa. Gente boa. Gente boa pra caramba. 2005, você sai da Batalha dos Aflitos daquele jeito, aí você vai para um brasileiro, né? Vai ser vice-campeão ou terceiro colocado, não lembro exatamente agora. Aí você vai ser terceiro do Campeonato Brasileiro, logo após ter saído da segunda divisão, você vai para uma final de Libertadores em 2007. Terceiro, então, terceiro no Brasileiro, vice-campeão da Libertadores em 2007, sabe? Então, quer dizer, eu até acho que o problema é depois, é de 2007 até 2016. Esse período aí que foi um período, tipo assim, deu na trave em 2017, aí a coisa meio que voltou o pesadelo. Mas eu acho que também... Eram times ruins ou eram falta de sorte? O que você... Cara, 2007, o time não era muito bom. Você tinha ali como volante aquele menino, como é que era? O Lucas Goiano? Leiva. O Lucas Leiva. Tá, o Lucas Leiva... Eu vou falar uma realidade. Para mim não tinha goleiro na Libertadores. Para mim o Grêmio não tinha goleiro na Libertadores. O centroavante era o Tuta. Olha isso, gente. Tuta. Tá, mas, né? Ô, Gustavo, eu vou te falar o seguinte, ó. A gente chegou numa final de Libertadores com um time... E eu tava nessa final, mesmo depois de ter levado 3-0. A gente chegou com um time capenga na final, porque a gente suou para eliminar o São Paulo, para eliminar o Defensor e para eliminar o Santos. Foram todos jogos difíceis e nós chegamos... Contra o Santos foi um jogaço na Vila, né? Contra o Santos foi tudo jogo incrível. Guardadas devidas proporções, lembrou muito aquele 5-1, 5-0, 5-1 do Palmeiras, porque o Grêmio havia feito 1-0 aqui contra o Santos
e chegou lá e já meteu 1-0 de saída, né? Tipo assim, né? Tá tudo tranquilo. Daqui a pouco o Santos Diegão fez um, fez dois. O Grêmio ganhou 5 do Palmeiras aqui, fez 1-0 lá e levou 5-1, né? Acho que. Mas, e na época do 5-1 não tinha o gol qualificado. Se fosse 3-1, ia para os pênaltis. Mas esse jogo contra o Palmeiras, um gol estava impedido e um pênalti não foi. Também vamos falar isso. Vamos falar a verdade. Deixa eu te perguntar, você concorda comigo, Giovanni, que o Grêmio não tinha goleiro na Libertadores de 2007? Cara, mas tinha um goleiro que ele era muito bom embaixo das traves, né? Ele era muito ágil, o Sarra. Só que podia comprometer na saída. Só que daí tudo isso é uma questão de treinamento e de treinamento, né? Para a bola não chegar e posicionar um zagueiro para tirar. Mas, bom, daí a gente chegou numa final muito desfalcado, assim, fisicamente, tu vê que o time faltava, e daí nós fomos para um jogo contra um Boca, que muitos dizem que é o melhor Boca de todos os tempos, ok? Fomos jogar na Argentina, uma guerra, né? Sofremos gol ilegais, tivemos jogador expulso corretamente, mas foi uma guerra. A torcida sofreu uma barbárie lá, os relatos foi de barbárie completa. Esse jogo em 2007, o jogo de ida da final, eu já estava morando em Campos. Para mim, o que sacramentou a certeza de que o Boca seria campeão foi aquele gol no finalzinho. Exato, o terceiro. Schiavio ou Patrício que fez o gol contra? Foi o Schiavio ou foi o Patrício? Patrício. Minha memória vai me trair, mas foi um dos dois. Aquele gol foi uma pá de cal em qualquer tipo de esperança que o Grêmio teria para o jogo da volta. E o que acontece? A gente tomou esse golpe lá violento e aqui em Porto Alegre o jogo estava 0-0 e durante esse período de 0-0 o Grêmio teve 2 bolas na trave. 2. Se essas bolas entram, seria outra história. Então, era pro Boca, eles tiveram força, a gente não teve, mas... O Riquelme acerta um chute de lado ali, faz um acabou louco e entra. Foi falha do Sarra, esse chute de lado para mim foi falha do Sarra. Mas ninguém chuta dali. Ninguém chuta. Quantos chutes? Eu sei, mas um goleiro profissional não pode tomar um gol dali, principalmente numa final de Libertadores. Não é implicância com o Sarra, mas a minha lembrança do Sarra é ele falhando toda vez. Toda hora que eu vejo que me Matheus, ele falhando. Matheus, você lembra do Tafarel? Lembra, né? Tafarel, goleiro da seleção brasileira. Tafarel. Campeão do mundo. Exato. Se tu vê os golzinhos que ele já tomou em Grenal para um cara chamado Jorge Veras, que jogava com a 11 do Grêmio. Grenal ele botava uma luva verde, que era para simbolizar o alface. Entendeu? Então não dá para crucificar. Eu não sou muito fã do Sarra, mas tá longe de ser os piores que usaram a camisa do Grêmio. Então, voltando a falar da Libertadores, a gente pegou um Boca. Se a gente tivesse pego um Chivas, né? Ou um time como o São Paulo, que a gente eliminou numa fase anterior, ou até um outro semifinalista, que era um Cúcuta, a gente estaria com a taça no armário. Então, também foi um pouco de azar. Né? Não é qualquer um que consegue... E o Boca, assim como o Grêmio, ele veio de uma semifinal também eletrizante. O segundo jogo do Grêmio foi perdendo para o Santos, acho que o Grêmio passou pelo gol qualificado. Perfeito. Exato. E o Boca passou do Cúcuta depois que tomou um pau na Colômbia e conseguiu reverter na Argentina depois. Com um gol que ele nem se enxergava a bola. E o Boca foi, tipo assim como o Grêmio, eu acho que psicologicamente, por mais que tenha sido um grande jogo em Santos, o Boca chegou um pouco mais forte psicologicamente para a final, além de ter um time melhor no papel. E seguindo nessa linha aí de não ganhar, de ser sorte ou azar, poxa vida, em 2008 o Grêmio era líder, o Cruzeiro, o Palmeiras vinham atrás do Grêmio, o São Paulo vinha lá atrás. Cara, 11 pontos atrás, o São Paulo perdeu em Porto Alegre para o Grêmio na primeira rodada do retorno e ficou 11 pontos atrás. Sim, mas isso se tu comparar com o Grêmio, logo em seguida o Palmeiras assumiu a liderança. Tinha um monte de time, né, no caminho. Então tu tinha 3 times que estavam disputando o título, e o São Paulo veio
empatando. O São Paulo foi ciscando, pegando pontinha, daqui a pouco começou a ganhar, embalou, passou por todo mundo, cara. E tinha aquilo, o São Paulo às vezes Assumiu ganhava, a liderança, dava a sorte de nenhum dos três ganhar. Assumiu a liderança no Morumbi contra o Inter, né? Salvo engano. Sim, o Inter jogou com reserva. Que muito gremista reclamou que o Inter jogou. Mas 2009 veio o troco. Eu tenho essa pergunta. Quais de vocês dois xingaram Bergson em 2009? É o quê? Quais de vocês dois xingaram Bergson em 2009? Robertson. Não, tava... É Robertson, é o que tá no Cruzeiro hoje, né? Quais de vocês dois xingaram ele? Nenhum dos dois, tava no script. Não, aquilo ali é assim, ó, todo mundo fala, 2009 o Grêmio entregou. O Grêmio em 2009 ganhou só do Náutico fora de casa. Eles queriam que o Grêmio segurasse o Flamengo com o Maracanã lotado para ajudar o Inter. E com time misto, né? Não, deu férias para todo mundo. Então não... A verdade é o seguinte, o Grêmio já tinha ganho do Náutico, como você falou, mas o Grêmio também, mesmo se fosse com o time titular, não ia fazer força nenhuma para ganhar do Flamengo. Sim, foi. O time mas até fez uma forcinha, saiu ganhando. Fez ali, mas eu acho que o time de reserva deu mais trabalho que o titular daria. Sim, o pessoal queria garantir o bicho. Mas eu acho que nós tínhamos que começar a ver as camisas do Giovani aí, porque quando ele começar a puxar ali as pérolas, o negócio é pesado ali. Vamos começar de camisa, então? Vamos lá, então, Giovani. Começa a destrinchar. Nossa Senhora. A histórica camisa da Coca-Cola que não poderia ter vermelho. Maior marca de bebida do mundo não pôde botar sua cor na camisa do Grêmio. O pai que eu vou puxar uma Coca-Cola. Vou puxar uma Coca-Cola também. Uma de 94. Ele vai derrubar a câmera, ó. Ele vai derrubar a câmera. Olha o fio esticado. Essa aqui é do modelo do final da Copa do Brasil de 94. Aí aquilo que nós estávamos falando, né? A questão da numeração alta e tal. Né? Mas existe uma foto da camisa do Grêmio com Coca-Cola vermelha, não tem? Só na placar. É só promocional. Uma foto, né? Na placar. É que era divulgação. Esses dias a gente viu uma do Atlético Mineiro com o patrocínio azul. Aí o Calil mandou cortar, tesourou lá também. Vamos lá, o que mais que tem aí, gente? Essa camisa da Coca-Cola vermelha, alguém tem? Não, isso aí deve só o fotógrafo da placar deve ter. Camisetinha, as camisas brancas são as camisas muito legais. Uma camisa que ninguém dava muito valor no colecionismo, o pessoal sempre foi atrás da tricolor. E eu, quando aparecia, eu sempre pegava. Então hoje eu consigo ter aí um leque de camisa. E essas camisas brancas aí que o Giovani está mostrando, elas são bastante raras. Essas camisas brancas da Pênalti não são fáceis de aparecer para venda. E quando aparecem, são bem valorizadas. O pessoal não larga, né? É um material muito difícil de ter. Então... Qual o número dessa última aí, Giovani? Nossa, vamos ver o número. 11. Deixa eu perguntar uma coisa. O Giovani tá com camisas que eu tenho certeza que são históricas, principalmente pelo Coca-Cola preto. Existe alguma camisa que seja no gremista, aquela camisa que todo mundo procura? Por exemplo, o Botafogo foi campeão sul-americano em 93 com a Pro 11, que era uma marca tipo uma cancha de hoje em dia. É a camisa que a galera mais procura. Qual que é a do Grêmio, assim? É a do Mundial? É a da Libertadores? É a da Copa do Brasil? Ou pode surpreender ser de um gaúcho? A do Grêmio, que o pessoal é aficionado, é que tá atrás do Gustavo dando volta ali, ó. Grêmio 83. Você consegue abraçar o manequim pra gente, Gustavo? Não, né? Oi? Você consegue ir lá abraçar o manequim que tá rodando? Eu vou trazer ele aqui mais pra perto. Grêmio 83, aquela... Vai cair? Ô, Giovani, a gente tem uma brincadeira que sempre que alguém levanta pra pegar uma camisa, a gente torce pra cair, tá? Então não precisa nem te dizer que a gente tá torcendo pra ele levar um tombo aqui. Não funcionou, ele não caiu. Ainda não. Essa é um item muito especial pro gremista. Você tem também, Giovani? Essa daí você tem? Você tem, Giovani, também? Tenho.
Tenho, já tive algumas. Consegui aí ajudar alguns colecionadores a terem também. Essa aqui é a camisa de 83. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só o Gustavo, Giovanni, para o Gustavo mostrar essa raridade. Deixa eu achar aqui. Tá difícil de eu me entender com a câmera aqui. Camisa de 83. Essa aqui foi a camisa usada pelo Renato numa partida lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na minha terra natal, e o número 7. É o mesmo modelo que foi usado na final da Copa Libertadores de 83 e o mesmo modelo do Mundial de Clubes contra o Hamburgo. Essa camisa aqui foi ela tem uma história, né? Tava com um amigo meu da época de adolescente, de bloco de carnaval e tal, e eu descobri, foi exatamente no jogo da final, né? Na final da Libertadores 2017. Encontrei um amigo desse, eles me dizendo, que acompanha tua coleção, não sei o que, papapá. Aí um amigo meu tem a camisa do Renato, que o Renato usou, eu disse, mas me passa o contato aí, será que ele vem? Fala com ele e tal, acho que falou comigo. Cara, eu mandei a mensagem para ele no Messenger do Facebook e nunca o cara me respondeu, né? Aí depois de um ano aparece a mensagem do cara, exatamente um ano depois. O cara me manda mensagem, opa, e aí? Tô com a camisa aqui, sim, e tal. Aí o cara disse, não, tô com a camisa e tal. Quanto que tu me paga por ela e tal? Eu disse, tanto, tá. Vamos... Caiu. Falei que ia cair uma coisa. Caiu o busto. Aí o cara disse, não, é tua camisa, então, vai ficar melhor aí contigo. E essa camisa, um amigo dele pegou no vestiário, lá em Santa Maria, depois do jogo contra o Internacional de Santa Maria, pegou a camisa no vestiário, né? Só que o cara era colorado, o cara que pegou a camisa do Renato era colorado. E depois de um tempo ele ofereceu para esse último dono, né, antes de mim, se ele não dava uma camisa da Nike de casual para ele dava a camisa do... Aí o cara trocou por uma camisa casual, a camisa do Renato, e aí ficou com ele até então, né? A camisa está bem conservada, mas ele provavelmente deve ter jogado uma ou outra pelada com a camisa, né? Tá com alguns desgastes do tempo. Eu vou tirar ela do manequim aqui para... Cuidado, muita hora nessa calma. Não pode ser tão apegado assim. Os alemães... sabe quando é que a gente ficou sabendo que a Adidas era boa mesmo? O Renato falando que se os alemães não rasgaram a camisa dele é porque o fabricante era bom mesmo. Aqui E o Renato, o Gustavo, você está trazendo essa camisa do Grêmio de 83. 83 foi um ano... Acho que um ano espetacular, né? Você ganha Libertadores, você ganha Mundial. E no início desse ano, eu falo também como uma pessoa que tem o Espinosa como ídolo, pelo que ele fez pelo meu clube, a gente acabou perdendo o ídolo. Tanto o ídolo do Botafogo, como o ídolo do Grêmio. E a época que o Espinosa ganhou, se fosse nos dias atuais, ia ser tratado como um rei, porque ele tinha menos de 40 anos e ganhou uma Libertadores e um Mundial. Não foi, ele sofreu preconceito atual. Ele esteve parte de 2017, quando o Grêmio ganhou a Libertadores. E como é que foi no Sul aí, a perda no Sul para o Giovanni e para o Gustavo também? Que eu imagino que vocês tenham um apreço pelo técnico campeão da primeira Libertadores e do Mundial do Grêmio. Cara, eu até fui pegar uma... Essa aqui foi a abraçadeira que os jogadores usaram depois, na primeira partida, depois da morte do Espinosa, eterno campeão. Foi contra o Botafogo, não foi? Não foi. Não foi Botafogo, não. Botafogo, no primeiro jogo com o Espinosa, o Botafogo acho que ganhou do Boa Vista. Eu estava confundindo com um dos meus pares, que é o professor Gilmar Mascarenhas. Ele é geógrafo e botafoguense, e morreu num acidente, foi atropelado de bicicleta lá no Rio de Janeiro, e no jogo Botafogo e Grêmio no Engenhão fizeram uma homenagem a ele, eu confundi. O Espinosa, sem dúvida, marca, né, cara? Ele marca toda uma época. Eu acho que o Espinosa, ele é um pouco... eu não sei se a palavra certa é injustiçado,
né? Por quê? Porque ele nunca recebeu efetivamente, né, o reconhecimento do tamanho da conquista que ele teve. Mas isso era uma coisa relativamente comum para aquela época. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer aqui o César, que foi o autor do gol, né, decisivo na final da Libertadores de 83. E hoje ele é uma pessoa simples, humilde, que vive ali numa casinha ali em São João da Barra, Eu né? conheci ele naquele encontro que a gente foi em Campos. Isso. Muito provavelmente fruto das escolhas que ele fez na vida e que era, de fato, o que acontecia com a maioria dos jogadores e dos envolvidos do futebol na década de 70, 80. A maioria não ficava rico, não ficava, né, acabava caindo no ostracismo. Vocês estão vendo aquele fundo lá, são pôsteres de todos os campeões da Libertadores desde 1948 com o Vasco, né, o primeiro campeão sul-americano. Então, assim, eu olho, boto em destaque os títulos do Grêmio e vejo o pôster de campeão mundial, e aí você começa a ver, pô, já morreu esse, já morreu aquele, já, sabe? E como morreu, né? Você pega um cara como o Caio, né, que estava com um problema né, eu acho que ele não tinha uma das pernas, estava paraplégico. Diabetes. Então, diabetes, né? Então, quer dizer, você vê que são pessoas acima de tudo. Então, assim, eu acho que o Espinosa, por ter sido um título com caras como o De Leon, como o Renato, esses caras, eles acabaram tendo um tamanho maior do que o Espinosa, né, ao longo do tempo, né? Eles foram mais lembrados, o De Leon pela taça que sangra, né, que depois a gente vai saber que é um preguinho que tinha dentro da taça, nada demais, né? Não tinha sido fruto daquela batalha campal, e depois o Renato fazendo os 2 gols do Mundial, né? Então acaba com o Espinosa fumando seu cigarrinho lá no banco de reservas, que na época podia ainda, acaba ficando até com uma imagem dos dias de hoje, até de certa forma negativa, né? Os caras se acabando em campo e ele lá fumando cigarro, né? no banco de reservas, né, cara? Mas foi doloroso. Eu sempre, quando morre o ídolo, sempre que acontece algo relacionado assim, né, aos ídolos do Grêmio, né, sempre realmente a gente fica abalado. Tarcísio morreu também esses dias, né, um cara que você fala em Tarcísio, você associa ao Grêmio, né? Então, eu gostava muito do Espinosa, mas acho que ele comprou, né, algumas brigas que talvez ele não tivesse precisado comprar, né? Quando ele saiu do Grêmio a última vez, saiu assim meio que com algum ruído. O Espinosa foi campeão da Libertadores e do Mundial com 35 para 36 anos. Se qualquer um faz isso hoje, é taxado de, desculpa, o pica grossa. Aí por isso que eu acho que um pouco... E o Espinosa tem um lance do cigarro também que o Gustavo falou. Em 89, né, ele vem para o Botafogo, tira o Botafogo do jejum, e na pré-temporada que levou o Botafogo a candidatar ao título na fase final, o Espinosa se concentrou em Friburgo, e na intertemporada para a fase final eles voltaram para Friburgo. Aí tem um vídeo do Espinosa com cigarro na boca, exigindo ficar no mesmo quarto de hotel e tirando, acho que o Paulinho Criciúma do quarto. Vocês querem perder o campeonato? Tem que ser supersticioso, com cigarro na mão, nunca escondendo o cigarro. Mas falando do Espinosa, né? Ele foi é uma perda, né? É um ídolo. Acho que vai ser difícil. É difícil no Brasil um ídolo ser ídolo de mais de uma torcida. E é uma pessoa que dava um prazer de ouvir. Ele falava com paixão, ele falava com amor de futebol, né? Não é porque surgiu ele no assunto, mas eu estava com o guia aqui, o guia da partida do Grêmio, foi em homenagem a ele, né? Do jogo contra o Juventude. Esses dias eu pesquisei na internet, né? Ainda bem que a gente tem essa ferramenta, tem entrevistas dele lá, dá um prazer, ele fala com amor de ganhar, de disputar, de futebol. Ele trabalhar, mesmo trabalhar, com idade avançada. Ele é um cara que trabalhava com o que gostava, né? Então ele é um cara que serve de exemplo, né? Para fazer o que se gosta, amar o que se faz, né? E fazer bem feito, conquistar. Ele ganhou no Grêmio como treinador, ele foi um campeão como jogador, ele foi campeão fazendo parte da comissão técnica. Então ele é um cara que não foi tanto estrela como os jogadores, como o Renato falou, mas é um cara que tem que ser homenageado sempre e lembrado sempre. Ele não é igual
um jogador aí, vamos ver se você identifica. Tem uma entrevista dele falando que jogaria de graça para a torcida do Grêmio, que ama ver o Olímpico cheio, mas que na hora H deu bolo, né? Vários bolos, né? Vários bolos, né? Vários Não um bolos. bolo só, com vários. O pessoal procura aí no YouTube que vai saber quem que é o jogador aí. Sim, Essa sabe? torcida aqui eu jogo até de graça, eu não preciso de salário. É. Vimos. Me diga, ó, eu resumo assim, ó, me diga onde tu estás, que eu te direi quem tu és. Então, E Giovanni e Gustavo, falando ainda de camisa, vindo um pouquinho de capa, dos anos 2000, o Gustavo falou que tinha uma capa separada ali, ou eu entendi errado. O que você tem? A capa ela acho que saiu em 2004, né? Foi no ano que o Grêmio acabou caindo, mas ela foi campeã da Copa do Brasil com o Grêmio anos antes. Eu separei só. essa daqui, ó, que é a capa mais desejada dos gremistas, né? Porque é uma camisa muito bonita, ela não tem patrocínio, né? Realça somente o time, as cores do time, então ela é especial por isso. Com as linhas mais largas que as atuais hoje. Se você comparar com a da Umbra aqui e essa da capa, as linhas são mais alargadas. O número também na frente, eu acho que dá um diferencial também. Né? Era bem raro, né? Hoje em dia, não tem competição sul-americana e internacional. Aliás, tá chegando outra aí que o Giovanni tá mandando aí. O correio tá atrasado, mas tá chegando. Rapaz, eu recebi uma camisa hoje que saiu do Espírito Santo. Não me pergunte por que ela foi ficar 2 semanas em São Paulo e chegou hoje no interior do Rio com quase 20 dias. Ela tava de quarentena lá. É isso que aconteceu. Não, tá demorando bastante. E dessa capa para cá, vocês têm alguma coisa aí de Puma, de Topper para mostrar pra gente? Cara, Puma eu mostrei a da Batalha dos Aflitos. Topper eu não separei nada. Da capa, acho que ainda teria, assim, bem legal, é do Centenário. A camisa do Centenário é uma camisa muito bacana. E Topper eu realmente não separei. Posso buscar ali, aqui do lado, tem um quarto aqui só das camisas ali. Não teria problema nenhum. A Topper foi a que precedeu a Umbro, né? No Grêmio. Pelo menos essa fase atual. São 4 modelos tricolores, né? Eu vou falar só das tricolores. São 4 modelos tricolores. Ali em cima, deixa eu ver se eu consigo. Lá em cima. Cai. Lá, tá vendo? Lá tem uma Topper, bem no cantinho lá, que é de 2011. Foi o primeiro modelo. O primeiro modelo que o Grêmio utilizou. Topper. Depois, basicamente, as variações elas vão se dar o patrocínio em preto em vez de azul. Outra hora com contorno no Banrisul, quase sempre o mesmo padrão, né? O legal da Topper é que ela fez algumas camisas diferentes para a Copa Libertadores, né? Também isso aí é muito especial para quem coleciona, né? E essas são as que me faltam, né? 2013 e 2013. Fica a dica. Giovanni. Fica a dica, você que está assistindo, este sujeito aqui, ó. Hashtag ele quer camisas da Libertadores da Topper de 2010 para cá, hein? Na verdade, já tinha. 2013 e 2014. Eu até tenho uma de 2014 do Luan, mas exatamente pelo detalhe que a gente sabe, né? Os números eram pintados. É uma camisa que foi montada, uma camisa de loja que foi colocado com silk, o número do Luan 26 naquela edição. Não era o 7 ainda. Mas, né, a gente tá vendo ali que é uma camisa que não é de jogo, né? O Botafogo e o Grêmio tem muita coisa em comum em Libertadores. As 2 Libertadores que o Botafogo jogou mata-mata recentemente, o Grêmio eliminou. Em 2014, nós 2 saímos para o São Lourenço. Acho que o Grêmio saiu para o São Lourenço também, né? 2015, eu acho, não? Foi 2014 que o Botafogo saiu para o São Lourenço. Não, o Grêmio. O São Lourenço eliminou o Botafogo na fase de grupos, o Cruzeiro nas oitavas e acho que o Grêmio nas quartas. Não, o Grêmio foi, acho que foi nas oitavas. O Grêmio tinha uma barreira que não passava das oitavas. 14? Então foi Botafogo na última rodada, quem ganhava passava, o Grêmio nas oitavas e o Cruzeiro nas quartas. Foi o ano que eles foram campeão, né? Que eles foram passando por cima e a final também eles facilitou, né? Nacional do Paraguai, não ganhar do Nacional do Paraguai, vai ganhar de quem? Normalmente quem elimina o Grêmio tem a honra de ser o campeão, né? Isso aí acontece. O Nacional do Paraguai não tinha eliminado o Corinthians, não tinha eliminado o Brasileiro?
Não, o Nacional eliminou. Quem eliminou o Corinthians foi o Guarani do Paraguai. Guarani, né? Guarani. Libertadores 2014, porque os brasileiros, o Botafogo, o Flamengo e o Atlético Paranaense foram na fase de grupos. O Nacional do Paraguai, dando um grande Google de algum aqui, ele passou em segundo no grupo do Atlético, aí passou ele passou Vélez, Arsenal de Sarandi e Defensor do Uruguai, aí pegou o São Lourenço na final. Teve um caminho fácil até a final, e na final deu uma complicada. Também, né? Seria o campeão. O adversário mais difícil foi o Vélez, mas o Vélez é aquele que perdeu para a Ponte Preta também, né? Não, seria um campeão inédito de qualquer forma, né? São poucas as edições que nos oferecem a oportunidade do campeão inédito, né? São poucas na história. Aquele cruzamento contra o São Lourenço, né? A gente sabia sentir que quem passasse daquele jogo ia ser campeão. Era incrível, era um sentimento sem piedade. O primeiro jogo que eu fui na Arena foi contra o São Lourenço. Foi o empate do jogo da fase de grupos. Foi 1-1. Falando em Arena, Giovanni, fica a sensação aí que ela deveria ter sido o estádio da Copa? Não. Você acha que não dava para ter adiantado um pouco? Porque o Grêmio ele inaugurou um pouco depois da Copa, né? Não dava para ter dado essa adiantada? O estádio que tem capacidade para jogos internacionais grandes em Porto Alegre é a Arena, né? Agora a questão de Copa é uma discussão maior, né? Eu acho que a Copa foi muito política, para você ver que não deixaram o São Paulo, o Morumbi, ser sede para dar um estádio para o Corinthians, por exemplo. Sim, no Rio, tudo bem que o Rio tem o Maracanã, que é o coração, mas você tinha um estádio que tinha sido inaugurado anos antes, que era um estádio olímpico. Mas tem a comoção pública do Rio. Você pega, com todo respeito, Goiânia e Belém não serem sedes e você construir estádios em Cuiabá e Manaus... Mas agora, com todo respeito que o meu amigo Matheus, né, merece, e eu tenho por ele, mas o Engenhão é uma porcaria. Eu não estou dizendo de ser porcaria ou não, mas você tinha um estádio que custou milhões aos cofres públicos anos antes e você gastou $1 bilhão para reformar outro. O Engenhão, justamente por ser um estádio olímpico, é um estádio para atletismo, cara. Não é um estádio para futebol, cara. Você pode questionar, o que eu questiono é que você gastou milhões e milhões num estádio, mas porque, tudo que eu falei, toda a questão histórica que você tem o Maracanã, porque se não fosse o Maracanã, o Rio nem sede seria de Copa do Mundo. Entendeu? Mas você tinha um estádio que tinha pouco tempo de uso e você ainda vai e bota $1 bilhão no Maracanã. Até traçaram um paralelo. Você levantou um estádio novo, olímpico, que tem muito gasto, por quase um valor muito menor do que você reformar o Maracanã. Que tinha as Olimpíadas, tinha os Jogos Pan-Americanos, né? Tinha vários outros eventos que estavam envolvidos ali. Não estou falando que tinha que ser estádio de Copa, eu estou comparando, é mais a questão que você reconstruiu um estádio gastando $1 bilhão, sendo que anos antes você investiu não sei quantos milhões em um outro estádio. Claro. É só para mostrar a parte política da história. Porque aí você gastou milhões na Arena Cuiabá, na Arena Pantanal, com Goiânia tendo um polo futebolístico muito maior. Gasta milhões em Manaus, que não tem futebol praticamente, tendo Belém do lado. A Arena das Dunas em Natal também é outro absurdo. Para ter 12... Brasília, só por ser a capital do país, mas não tem quem... O maior absurdo foi mudar o nome do estádio, né? De Mané Garrincha, que foi um jogador histórico, para Nacional. Né? Isso aí já é um absurdo. E o grande aprendizado que o Brasil não teve para a Copa, né, foi o que a África do Sul fez. A África do Sul pegou estádios de rugby e converteu em estádio de futebol. Né? Mas é a necessidade de roubar que tinha aqui em obra. Isso no Brasil é cíclico, não foi por causa da Copa do Mundo. O Engenhão que foi para a PAN e Olimpíada está aí também para mostrar a quantidade de roubo que existe em construção de estádio. E o Olímpico, então. Giovanni? Que fim levou o Olímpico? Eu vi fotos tempos atrás. Nosso velho depredado, né? Ele está abandonado, né? Hoje ele é um ex-estádio, é uma estrutura lá que está parada é um patrimônio do Grêmio, né? É um patrimônio que não é cuidado, né? Largado, abandonado. É uma garantia que o Grêmio tem até que se feche o negócio definitivamente na Arena, né? Ou seja, quando a Arena passar definitivamente, né, a posse do Grêmio, aí aquela área que era o Estádio Olímpico
deixa de ser propriedade do Grêmio. Por isso que não há manutenção, cuidado. E por isso que também não há entrega. Como é que vai entregar um patrimônio, uma área daquele tamanho, sem a garantia de que A arena negócio... vai ser 100% sua, né? Exatamente. E Eu fiquei muito triste. Pode falar, Gustavo. Todo mundo que passa lá, talvez o Giovanni, por ser de Porto Alegre, não tenha, né, seja mais comum, né, tá sempre transitando por lá, mas pra gente que... Né, mas, enfim, pro porto-alegrense, né, que de repente tem que passar por lá frequentemente, talvez acabe, né, se tornando algo mais corriqueiro, mas pra gente que passa, eventualmente, é uma tristeza, porque quem foi no Estádio Olímpico sabe que eram vários, era todo um entorno, assim como na Arena, mas a Arena é um pouco mais concentrada, é mais na Arena mesmo. O Estádio Olímpico, por ser no centro da cidade, ele se espraiava assim, por vários quarteirões, por uma área extremamente maior do que ele, e vivia o dia a dia, por ser no centro, por ter churrascaria, por ter a loja e tal, né? Então, acabou que toda aquela região morreu. Você vê os efeitos do estádio... Você vê o comércio, né? O comércio deve ter acabado no entorno. Exato. É como se o núcleo tivesse caído, morrido, e as células cancerosas estivessem se espalhando pelo resto todo do entorno, e toda a região completamente... Isso aconteceu durante a reforma do Maracanã, né? Os ambulantes, aqueles que ali viviam durante a reforma do Maracanã, virou um cemitério. Porque o próprio, que a gente falou aqui do Newton Santos, é um estádio num lugar onde não deveria ter um estádio, mas que virou um comércio por conta de jogos, treinos, e que durante o fechamento daquela invenção que fizeram lá para gastar dinheiro, mais dinheiro público, também acabou o comércio todo ruindo. Aconteceu isso no Olímpico, o Gustavo está falando. Com certeza deve ter acontecido em outros estádios que por lá, por hoje, estão fechados. E os aflitos mesmo, eu li uma matéria que o entorno dos aflitos, agora que está o comércio lá, os ambulantes lá, estão voltando ativo, e consequentemente você mata o que poderia tentar existir de ambulante em São Lourenço da Mata, que é outra coisa. Recife tem 3 times, 3 estádios, e constrói um estádio longe pra cacete. Não dá para. O Brasil é muito sensacional, cara. É muita roubalheira junto. Não dá para. É uma estratégia, né? Tirar do centro. Isso já construíram Brasília longe de tudo já para isso, não tem problema. Mas não deu certo, né? Já botaram um monte de coisa em volta. Então, por isso que essa questão de estádios é tudo. Nós temos hoje o melhor estádio do Rio Grande do Sul, com certeza, a Arena, né? Isso aí não. O outro estádio da capital, que é um estádio muito bom, mas ainda não é perto. É muito bom vocês falando isso, que é igual quando... O Pergamotão? Ele é um estádio. Fez o programa do Guarani aqui, eles se recusavam a falar o nome Ponte Preta. É o rival. É o rival. E aqui é o outro estádio daquele time. É o estádio do outro time. Ô, Giovanni, eu vi que você pendurulou duas... Eu acho que o Giovanni, ele só não cravou que era o melhor, porque ele ficou meio assim com a Arena da Baixada, em Curitiba, hein? Por isso que ele não falou do sul do Brasil. A Arena da Baixada, eu conheço a antiga Arena, né? Eu não fui na nova, mas diz que é um estádio que quando tem muito bonito. Quando fecha, né? Quando fecha, diz que é diferente, então eu não posso, sem conhecer, eu não posso falar, né? Então, do Rio Grande do Sul, eu bato o martelo. E quando... Eu posso dizer uma coisa com certeza, é o melhor estádio do Sul com grama. Isso... né? Mas eu acho que dá para ir além. Entendeu? Eu acho que... Não, a termos de Brasil é de ponto, de fato, né? Seja um dos melhores. Porque assim, que eu falei do Engenhão, né, cara? Eu fui assistir Grêmio e Botafogo, o 0x0 da Libertadores, a gente ficou no setor de visitantes, é uma piada, cara. Uma piada. Você não assiste o jogo onde os caras colocam. Na arena, cara, eu já vi jogos em quase todos os cantos da arena. No corner, que é o pior lugar para ver, né? Cara, você não tem ponto cego na arena. Aonde você tivesse andado na arena, você vai ver o jogo assim, quase como se você tivesse a sensação de estar dentro do campo. É fantástico. Ela foi pensada pro futebol. Por isso a diferença, entendeu? Então, o estádio olímpico, tem a pista atlética, tem esse distanciamento do estádio, entendeu? Porque tem aquela pista atlética, o formato oval deixa o campo longe.
A arena que ela foi construída para o futebol, eu imagino que essa arena da Baixada deve ser pura pro torcedor consumir o futebol mesmo. Pra gente encerrar esse tema estádio, o América Mineiro reformou a Independência e tem setor que você só vê metade do campo. Eles nem cobram o valor inteiro do ingresso por causa disso. A arena lá do Palmeiras, que os caras botam uma rede na frente da torcida visitante. Aí eu vou defender que já não é do Palmeiras. Infelizmente, a Polícia Militar. Eu vou até fazer uma defesa. Né? A culpa não é do engenheiro, não é do Palmeiras. É, infelizmente, do imbecil que acha que uma rede vai impedir alguma coisa. Entendeu? O imbecil que teve essa ideia. Ô Giovanni, a gente está... Já passamos até do normal do programa aqui. Eu vi que você pendurou umas blusas no ombro aí agora. E é Calduro? Não. Como a gente estava falando de ídolos, né? Falamos do Espinosa, falando do Renato, eu peguei aqui duas camisas de um outro ídolo nosso, que é o Mazzaropi, né? Também é um cara que é ídolo onde passou. Camisa linda, cara. Camisa dos anos 80 aí, ele defendeu o Grêmio com muita honra, um cara que tem um recorde de minutos sem tomar gol, então até hoje. É um cara que deve ser sempre homenageado, né? Outro cara que a gente não pode esquecer nunca. Não, e importante essa lembrança do Giovanni, porque o Grêmio é um time que tem um goleiro no seu hino, né? Lara Imortal, né? O Lara, não sei se vocês conhecem a história dele, ele virou uma lenda, né? Porque ele tinha um problema cardíaco e foi jogar um Grenal, né? Contrariado pelos médicos, os médicos não queriam que ele... E ele pegou um pênalti decisivo, né? Na década de 20, 30, vocês imaginam o que era a bola, né? E alguns dias depois ele faleceu, teve uma parada cardíaca. Só que o Matheus é jornalista, não sei se o Renato é também, né? Vocês imaginem o que era o jornalismo em 1920, 1930, daqui a pouco ele já morreu pegando pênalti, entendeu? Em campo. Então a lenda foi essa, né? Tem a questão, tinha uma história que ele defendeu um pênalti de alguém que tinha um chute muito forte, o cara falou, se tu defender o pênalti, tu vai morrer. No Grenal. Mas a realidade é que ele tinha tuberculose, né? Na época, foi disputada a final em 35 da Taça Farroupilha, né? Que o Grêmio ganhou nesse Grenal e depois ele vinha a falecer por consequência da doença, né? Mas logo após, alguns dias após, né? Exatamente. Então o Grêmio, além de ter um goleiro homenageado no hino, né? Tem um hino feito por um grande torcedor, né? Imagina, o torcedor fez o hino, né? Lupicínio Rodrigues, que é um ícone da nossa música, né? Então, tudo que envolve, se fala de Grêmio, acaba sendo especial, né? Desde o hino, desde os títulos, desde os jogadores. Então, é muito prazeroso sempre falar. Muitas pessoas falam do Grêmio, né? Você pode ver Elza Soares falando do Grêmio por conta do Lupicínio Rodrigues, Gilberto Gil, outras pessoas, grandes nomes da cultura brasileira, são em pró do Grêmio, principalmente por causa de um grande torcedor do Grêmio, né? Então uma coisa vai puxando a outra. Jamelão, aí outra pessoa que também vestia a camisa do Grêmio, em homenagem ao nosso grande compositor. Não, e que fique, né? Às vezes o Grêmio acaba recebendo, o Grêmio instituição, né? A pecha de racismo, né? Então o Lupicínio, que é o cara que fez. Cortou lá, Matheus. Eu acho que o Gustavo caiu. Eu acho que o Gustavo ia falar, né? Vamos encerrar então, Matheus? Minha bateria tá indo pro fim aqui também. Bom, acho que falar de Grêmio é uma conversa que a gente não acaba nunca, né? Uma história vai puxando outra, agora ele falou... Dá para fazer um outro programa com o Grêmio, com certeza. Com certeza. Ô, Giovanni, eu queria até pedir desculpa, né? Mas a minha bateria também tá indo pro saco aqui. Torcer para o Gustavo voltar logo, cara. Eu queria te agradecer primeiro pelo convite. Sei que você não mostrou todas as camisas que você tem ainda, mas eu queria te agradecer por ter aceito o convite. A gente vai gravar mais um programa do Grêmio, porque infelizmente
além de passar até do tempo que a gente programa normalmente, olha só, eu tô com 3% de bateria, minha bateria vai acabar a qualquer minuto aqui. Eu queria te agradecer, cara. Você aceitou o convite ontem, quando eu te procurei. Muito obrigado mesmo por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para a gente falar hoje do Grêmio, de camisa. Não, pode contar sempre, hein? Quando for para falar de Grêmio, de futebol, né? A gente tem bastante. Eu sou novinho, mas eu tenho bastante conhecimento, né? Acompanho o futebol, por mais que, Nem tão novinho assim, né? por mais que seja incrível. Hoje eu estava olhando, eu acompanho futebol muito cegamente desde 1986, que é a primeira Copa que eu me lembro, que eu tô vendo as pessoas colocando no Face, o grande jogador que te marcou. As pessoas colocam o jogador dos anos 90. Cara, eu me lembro do Maradona jogando em 86, a Copa do Mundo, né? Isso aí, o meu futebol começou, eu comecei a entender futebol em 95. Graças a Deus foi até no ano que o Botafogo foi campeão brasileiro. Mas eu não vi Maradona, não vi... Eu vi Messi, Cristiano Ronaldo e Zidane, que para mim... A seleção brasileira dava gosto, né? Então a gente entende alguma coisa, ó. Olhar os jogadores da Copa de 90, que foi uma grande injustiça, aquele gol que a gente sofreu. Então a gente conhece alguma coisa, a gente viveu bastante coisa ao longo de todos esses anos, acompanhando futebol, e a gente está sempre disposto, né? Beleza, então, Gustavo, cara, eu queria te agradecer. Você caiu aí, cara. Minha bateria tá no osso do bambu aqui. E eu queria te agradecer, cara. Como eu te disse, você que é professor, sei da correria que vocês estão nessa pandemia. E a gente poder falar uma hora e pouco do Grêmio é bom pra caramba, cara. Não, o prazer foi meu e é bacana que a gente acabou mais conversando e trocando ideias do que explorando as camisas mesmo. Porque acho que também é um pouco isso, né, cara? As camisas são legais e tal, mas o que fica mesmo são as histórias, é o bate-papo, é a troca de informação. E se quiser fazer outro aí outra hora, a gente está à disposição aí. Beleza, Renatão. Valeu aí, agradecer a todo mundo. A gente sempre encerra o programa com gol, inicia com gol, mas no meio da gravação acabei de receber um e-mail do YouTube, estamos proibidos de fazer isso. Infelizmente a gente não pode, a gente não tem canal monetizado, a gente está querendo trazer história aqui dos times, das camisas, só que infelizmente a gente levou uma chamada do pessoal do YouTube agora. No início do programa eu falei que a gente ia iniciar com o gol do Renato, né, mas na edição eu não vou poder botar e também não vou poder botar o gol do Luan, vou pedir desculpa à torcida do Grêmio. Mas essas imagens não são de domínio público? Não. Não, tem direitos autorais? Tem direitos autorais. O canal não é monetizado, então por isso que eu não via problema, mas infelizmente aconteceu. Mas Gustavo, brigadão. Giovanni. Renato, abraço, prazer. Valeu, um abraço. Renato, valeu aí. Encerramos o Camiseiros de hoje, então. Didio, abração aí, meu velho. Infelizmente sem gol, mas é isso aí. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tchau.